Boa noite. Me chamo Benedito Silva. Eu vou contar para vocês um pouco da história de minha família e o que aconteceu para que nós ficássemos desconfiados de tudo e de todos. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Tive uma vida difícil, pois perdi meus pais muito cedo. Eles foram vítimas de pistoleiros, amando de uma família maldita que apareceu nas terras de meu avô. E em pouco tempo, queriam mandar em tudo. E a partir daí, passou a haver intriga entre as duas famílias, da minha e a de uns ciganos que apareceram por lá. E com eles, veio também uma criatura que mais parecia ter vindo do inferno. Como meus pais se foram muito cedo, tive que ser criado com meu tio, que era irmão de meu pai. E ele já tinha 3 filhos, o Antônio, o Zé e o Luiz. Nós crescemos juntos até a vida adulta, mas algo trágico ocorreu com o Luiz, que era o mais velho dos 3. E foi nessa época que tudo aconteceu. Todos nós trabalhávamos juntos com meu tio na roça, e era de lá que tirávamos todo o nosso sustento. E apesar de termos uma grande posse de terra, a gente não vendia e nem construía, pois se fosse para vender, a gente só venderia tudo, e não de pedaços. E para construir casa, não dava, pois não tínhamos dinheiro suficiente. E por isso, ficava lá, sem ninguém mexer. E o tempo foi passando, até que uns ciganos chegaram em nossas terras. Foram ficando por lá e em pouco tempo eles se acharam donos de tudo. E por isso sempre entravam em confronto com a gente, atiravam, faziam emboscadas e tudo para ver se nos assustavam. Mas de nada adiantava, pois na minha família também é cheio de cabra ruim. Porém, tudo mudou depois que aquele bicho começou a aparecer. Por várias noites, éramos acordados com urros altos e uma correria ao redor de nossa casa. Meu tio dizia que era um lobisomem e que não era aconselhável a gente estar se metendo com esse tipo de coisa, pois nunca é bom mexer com coisas malignas. Como ele aparecia constantemente por ali, não dormíamos desprotegidos. Era sempre com 2 espingardas e um 38 do lado. Mas por um descuido, meu primo acabou sendo vítima daquela criatura. Em uma noite, mais precisamente uma noite de quinta para sexta, meu primo Luiz saiu para beber com alguns amigos. E como ele já tinha os seus 25 anos, meu tio nem falou muito com ele. Só disse para ele ir armado, para caso um dos ciganos aparecesse procurando confusão. Mas meu primo era muito cabeça dura e confiava na índole dos outros. E foi por causa disso que o lobisomem o atacou. Naquela noite meu primo não voltou para casa e na manhã do outro dia também não, nem de tarde nem de noite. E ele ficou sumido por uns 3 dias mais ou menos. Dias depois, alguns conhecidos vieram até a casa de meu tio avisar que ele estava no IML da cidade vizinha e que o trem havia passado em cima de seu corpo. Na hora todos ficamos em estado de choque, pois aquela história estava muito mal contada. Primeiro fomos à casa do Sandro e do Manuel, os 2 amigos que tinham saído com meu primo naquela noite. Só que eles também estavam sumidos. Ficamos tristes e, ao mesmo tempo, aliviados por saber logo o que tinha acontecido. Mas queríamos saber a versão dos amigos dele, de tudo como havia acontecido. Mas daí teríamos que ter paciência, pois eles ainda estavam sumidos. Meu tio foi até o IML para liberar o corpo de Luiz e voltou para casa revoltado. E ouvi da boca dele palavras que ficaram em minha mente. Não foi trem coisa nenhuma que passou em cima dele. Isso dali foi obra de um lobisomem. Não entendemos o porquê de ele ter falado aquelas palavras. Mas devido ao sofrimento ser grande demais,
ao ver seu filho naquelas condições, achamos que fosse tristeza mesmo. Mas quando vimos o corpo do meu primo, percebemos que realmente foi obra de uma fera. Do IML, seu corpo foi levado diretamente para o cemitério por causa do estado avançado de decomposição. E todos nós, naquela tristeza do cemitério, resolvemos abrir o caixão para darmos um último adeus. E foi aí que vimos meu primo naquelas condições, todo cortado, como se fosse de faca, inchado igual um sapo. Muita gente desmaiou e outros saíram de perto na mesma hora em que abriram. E logo fecharam, pois estava causando um grande alvoroço. E na minha mente, eu só pensava, se fosse um trem, o corpo dele nem inteiro estava. E fiquei martelando aquilo em minha cabeça o tempo todo. A ida de meu primo foi cheia de mistérios. E só ficamos sabendo da verdade mesmo quando um dos amigos que estava com ele resolveu aparecer. Depois de uns 8 dias que sepultamos Luiz, um de seus amigos resolveu aparecer e foi diretamente na casa do meu tio e nos contou uma história apavorante. Era de tardezinha quando ele chegou no alpendre da casa de meu tio. E assim que o viu, começou a chorar e a pedir desculpas. Nós ficamos sem entender a atitude dele. Levantamos o homem que estava no chão e perguntamos o porquê daquela choradeira. Mas ele só dizia que era tudo culpa dele e falava essa frase repetidas vezes. Até que demos uma garapa de açúcar e ele foi acalmando. E só aí que ele começou a falar. No dia que tudo aconteceu, nós estávamos bebendo no bar da Ritinha. E o Luiz foi se meter com uma mulher que estava muito animada. Só que essa dita mulher era irmã de um dos ciganos que tem rixa com vocês. Ele bateu boca e brigou com o irmão dela. E o mesmo saiu dizendo que aquela era a última noite de vida dele. Nós até ficamos felizes pela bravura do Luiz, que bateu em um e botou mais 2 para correr. E quando o bar fechou, a gente vinha voltando para casa pelos trilhos do trem. E sem esperar, uma coisa peluda saiu do mato e derrubou o Luiz com um empurrão. E na mesma hora, aquele bicho começou a rasgar o corpo dele. Eu e o Manuel percebemos que seríamos os próximos e começamos a correr sem rumo. E saímos cada um para um lado. E de longe só ouvíamos os pedidos de socorro do Luiz. Mas nós nada podíamos fazer, pois estávamos com muito medo e sem nenhuma arma. E hoje eu volto arrependido para contar o que realmente aconteceu, mesmo sabendo que vocês vão me culpar. Meu tio, furioso, chamou o rapaz de covarde e começou a bater e a quebrar as coisas dentro de casa. E com sangue nos olhos, meu tio pegou uma espingarda e botou um 38 em sua cintura e disse: "Hoje eu expulso aqueles ciganos de minhas terras." E saiu sozinho, andando rumo à casa deles que ficava dentro das terras de meu avô. E para ajudá-lo, fui chamar meus primos e outros parentes que, assim que souberam da história, saíram revoltados atrás dos ciganos. Eu consegui juntar uma tropa de quase 15 homens, todos armados até os dentes para pegar o tal do lobisomem. Saímos de tardezinha, mas chegamos lá de noite. E o barracão de madeira dos ciganos estava trancado e sem nenhum vivente por perto. Nós cercamos tudo para que ninguém fugisse. Foi quando ouvimos um urro estrondoso. E na mesma hora a porta do barracão foi ao chão. E lá de dentro saiu um bicho com mais de 2 metros de altura, com o corpo peludo, o rosto deformado. Lembrava um tipo de cachorro, era muito feio. Ele vinha caminhando nas 2 pernas traseiras, veio em nossa direção e, sem hesitar, meu tio descarregou seu revólver naquilo. E depois, os outros parentes fizeram o mesmo. Mas o bicho era bem forte, pois mesmo com o corpo crivado de balas, ele ainda tentou fugir. Mas foi derrubado com um tiro de espingarda dado por meu tio. Quando chegamos perto daquela aberração, ele ainda se mexia, grunhia e fazia sons assustadores. E o mais estranho ainda iria acontecer.
pois aquele corpo grande que ele tinha foi diminuindo, e os pelos caindo no chão, e o que antes era uma fera aterrorizante, agora estava se transformando em um homem, e era um rapaz muito jovem, e praticamente com a mesma idade do meu primo. Meus parentes, não satisfeitos com aquela barbárie, pegaram o corpo e jogaram dentro do barracão de onde ele havia saído. Colocaram fogo em tudo. Mas ainda ficamos todos em alerta, pois ninguém, além dele, estava ali. Mas só foi esse o acontecido, pois os outros ciganos já tinham ido embora. E depois que tudo queimou, fomos todos para casa. No outro dia, ainda com raiva dos ciganos, meu tio saiu à procura deles, mas não encontrou ninguém. E nunca mais os vimos em nossas terras. Meu primo foi vítima daquele bicho, mas o meu tio praticou a lei do olho por olho e dente por dente. E da mesma forma, executou o responsável pela perda de meu primo. E hoje, mesmo estando tudo calmo por enquanto, não baixamos a guarda por nada, pois se naquele grupo havia um lobisomem, provavelmente poderá ter mais. E quem nos garante que um dia eles não possam voltar? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Samuel por nos enviar esta história. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com quem gosta do assunto. Para entrar em contato conosco, deixamos o e-mail e o WhatsApp na descrição do vídeo, caso você queira nos enviar um conto ou um relato. Agradecemos de coração a todos que assistem nossos vídeos, aos que comentam, deixam seu like. Tudo isso ajuda bastante o canal. Nem que seja somente um bom dia, uma boa noite, lá nos comentários, e isso já vai ajudar para impulsionar o vídeo. O importante é interagir. Então, se você chegou até aqui, coloca lá nos comentários o lugar de onde você está nos assistindo, para que a gente possa conhecer melhor o nosso público. Até o próximo vídeo.